Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Mayra da Prate Bem Feito e hoje nós vamos falar sobre a Decinte. Eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona, essa encadernadora. Tô apaixonada por ela, ela é muito boa, ela fura bastante folhas. Ela é perfeita, muitas funcionalidades. Gostei muito dela e quero passar um pouco disso que eu descobri aqui com ela pra vocês, tá? Ela é bem robusta, bem pesadinha, tá? Então, aqui, ela tem essa haste aqui, essa argolinha pra prender, tá? Daí, solta a alavanca, encaixa aqui, tá? Pra não ficar assim soltinha, ela encaixa direitinho ali. Bem bacana. Aqui tem a régua, que pode estender, tá? Aqui são os furinhos, ó. Tem os numerozinhos de 1 a 12, que depois eu vou explicar pra vocês por que tem esses furinhos, tá? Aqui, vou prender aqui só pra mostrar pra vocês direitinho. Aqui do ladinho, olha só, tem uma travinha, que é pra prender a folha quando você estiver fazendo um trabalho um pouco maior, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês a utilização, tá? Então, tem essa trava aqui lateral. Do lado de cá, ó, tem onde a gente pode colocar o vídeo, ó, para facilitar o trabalho. Já tem esse encaixe aqui. E aqui atrás é onde tem a parte onde prensa a mola para poder fazer o encaixe direitinho e fechar a encadernação, tá? Além disso aqui embaixo nós temos o compartimento onde tem o lixinho, ó. Já tá cheinho. Ela é bem pesadinha, tá? Deixa eu tirar esse lixinho. E aí, tirou, colocou fora, já pode colocar aqui novamente. Aí aqui, que é muito importante, ó, dependendo da mola que a gente comprar para fazer a encadernação, vai ser um diâmetro diferente. No caso aqui, eu vou utilizar a 3/4, tá? 3 por 4. E aí aqui tem várias opções. Ó, 3 oitavos, 1 meio, 5 oitavos, 3 quartos, 7 oitavos, 1, tá? Então, vai depender do tamanho da mola que você vai estar utilizando, você vai aí estar posicionando a sua máquina. No caso aqui, eu vou estar usando a 3 quartos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar, porque aí destrava, e aí vou girar. Pro outro lado. Ó. Apertei e girei. Chegou no 3 quartos que eu queria. No momento em que eu solto, ele trava novamente e aí ela não mexe, tá? Então, essa é a máquina. Mostrei as partes dela pra vocês. Agora, nós vamos pra furar efetivamente, tá bom? Eu separei aqui uma folha A4 pra furar aqui com vocês, tá? Olha só. Vou destravar. Ela vai soltar. E para começar a furar a 4, aqui tem uma explicação em inglês, tá? Que eu não vou tentar ler, porque eu não vou pagar esse mico com vocês, né? Mas aqui tá tudo escrito bonitinho como que você deve fazer. Como é que é? Eu vou colocar primeiramente a folha A4 encaixadinha com a régua na posição original, tá? Vou encaixar, vou ir até o fundo. No momento em que ela estiver firme, que esteja paralela aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, que ela esteja bem firmezinha, ela já tá pronta. Eu seguro um pouco com o dedo assim e vou abaixar. Pronto. Fez os nossos primeiros furos. Agora eu preciso furar daqui pra lá, né? E aqui tá dizendo, olha só que legal, que inteligente que eles são. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Acho que dá pra ver direitinho. Aqui são as medidas em polegadas, tá? Embaixo são os números dos furos, dos respectivos furos que a gente viu aqui. Cada furinho tem um número, ok? Então, aqui está nos dizendo, se o tamanho da folha é A4, eu vou puxar o pininho número 11,
tá? Se tivesse 4 polegadas, eu ia puxar o pininho número 8. Essa parte aqui dos tamanhos a gente já vai ver mais pra frente. Primeiro eu vou mostrar aqui o tamanho A4. Então, no A4, diz que nós temos que puxar o 11º buraquinho, pininho. Vamos, então, achar o número 11 e vamos puxar. Coloquei ele pra fora. Isso vai fazer com que na hora que eu abaixe a alavanca pra furar, o número 11 em diante não vai abaixar para fazer o furo, tá? Vou abrir a minha régua todinha, tá? Toda a extensão. E aí eu vou vir no meu segundo buraquinho de lá pra cá, ó. Vou pular o primeiro e vou pegar o segundo. E vou encaixar naquela trava lateral que eu mostrei pra vocês anteriormente. Vou encaixar e abaixar. Ficou presa a nossa folha, olha só. Ficou presinha aqui, tá? É isso que vai garantir a precisão do meu furo, do local, tá? Então, tá firme, tudo ok, vou baixar e furar novamente. Destravo, levanto aquela alavanquinha e prontinho, furado a nossa folha A4, tá? Folha 4 é a parte mais simples. Ela tem essa reguinha aqui, ó, e na ponta dela tem essa trava, olha só. A gente abre e pode usar ela para apoiar, se precisar furar maior, um tamanho maior que 33 centímetros, que é o máximo que aqui ela tá alcançando, tá? Vamos fechar aqui de novo, que não é nosso caso. Colocamos a régua no lugar. E agora eu quero mostrar para vocês um trabalhinho que eu fiz com o kit da Mariana Bianchi Magalhães, da Personalize. É um kit muito fofo. E aí eu fiz as capinhas, tá? As capinhas durinhas. Fiz os recortes na silhuete, tá? E aí eu quero fazer a encadernação junto com vocês. É um tamanho um pouco diferenciado, então tem alguns detalhes que é interessante prestar atenção, tá? Se vocês quiserem saber como eu fiz a encadernação aqui, essa parte aqui de cartonagem, né, da capinha pra ficar durinha assim, é só vocês procurarem no nosso blog, tá? Entra no site pratibemfeito.com e aí tem ali o link do blog. É só procurar por esse bloquinho aqui, ó, que foi o que eu fiz com o kit robô da Famaura. E aí, nesse post que eu fiz sobre esse bloquinho, tem todo o passo a passo de como eu fiz as capinhas pra ficar firmezinho e bem perfeito, tá bom? Vamos então agora começar o nosso bloquinho. Além das capinhas, né, capa contra capa e os recortes que eu já deixei prontinho, eu vou precisar das folhas, né? As folhas aqui eu já compro do tamanho certinho, já refiladas, tá? Nesse caso aqui é tamanho 8 por 11. Você liga lá para Lavoro e pede o tamanho certinho que você precisa, tá? Que eles te fornecem com preço muito bacana, já as folhas do tamanho certinho que você precisa para fazer a encadernação, ok? Eu vou aqui abaixar ela. Antes de abaixar, eu vou colocar aqui meu pininho de volta no lugar, tá? Às vezes você vai tentar pressionar e ele não vai todo, ele tem um encaixezinho. Você vai com jeito e não com força e aí encaixa de volta no lugar, tá bom? Aqui então, a nossa decinte tá só nos aguardando, mas antes eu quero explicar alguns detalhes quando o bloco de vocês não é um tamanho A4, é um tamanho diferenciado, tá? Tem alguns detalhes que é necessário que preste atenção para que a furação aí fique perfeitinha, tá bom? Olha só, gente, virei assim para que vocês possam visualizar melhor essa parte aqui da régua. Os americanos, eles usam muito polegadas, né? O inch. Eu não sei exatamente como é a pronúncia, mas a gente aqui tá acostumado a usar centímetros, né? Pensando nisso, aqui na decinte tem em cima em polegadas e embaixo em centímetros, tá? Lembra que aqui eu disse pra vocês que tem o correspondente ao tamanho pra furar aqui, qual o pininho que você tem que puxar? Então, está em polegadas. O que nós vamos fazer? Quando é a folha 4, é da maneira que eu mostrei anteriormente, tudo ok, tudo tranquilo,
né? Mas nesse caso aqui, esse meu bloquinho eu quero furar na lateral e ele tem 11 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui, posiciono e vou ver, ó. 11 centímetros vai dar lá, ó, em 4,5, 4 polegadas e depois, não é bem meio, é meio. Olha só, ele bateu, passou um pouquinho do número 4, de 4 polegadas. Então, se ele alcançou aqui no número 4, nas 4 polegadas, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, 4 polegadas. Então, eu tenho que puxar o pininho número 8. Então, eu vou vir aqui no número 8 e vou puxar, tá? Simples, simples, simples. Peguei minha folha, medi, vi o equivalente às polegadas e vou puxar o equivalente ao tamanho, o número do pininho, tá bom? Não tem erro. Você pode aí estar se perguntando, Mayra, mas aqui é equivalente a 4 redondinho para puxar o 8. Teu papel não deu 4 certinho, teu papel deu um pouco a mais, sim. E aí, o que que a gente faz nesses casos? Olha só, eu vou vir aqui, olha só, e vou ver quantos tracinhos passou do número cheio. Passou 1, 2, 3, 4, passou 4, tá? Essa régua aqui, ela tem umas travinhas, exatamente para isso. Passou 4 tracinhos do meu número cheio. Então, eu venho aqui e quanto é que é metade de 4? É 2, né? Então, eu tenho que colocar 2 para um lado e 2 para o outro, para que os meus furinhos fiquem bem centralizados, concorda? Então, 4 tracinhos passando no número cheio. Vou colocar 2 para baixo e 2 para cima dos meus furinhos. Ó, 1, 2, e aí tá feito. Vou vir aqui. Você sente na hora que você está puxando a régua que ele tem aquelas travinhas. Se tivesse, por exemplo, passado aqui, ó, vindo lá no 6, eu ia colocar 3 tracinhos para um lado, 3 tracinhos para o outro, tá? De novo, olha só, ela vai dando um barulhinho, ó. Viu? E aí, dessa forma, é o mecanismo que você tem para centralizar os seus furinhos. Simples e dá muito certo. 2 aqui. Vou pegar uma quantidade de papel, vou virar assim ela de novo. Vou pegar uma quantidade de papel, ela fura mais ou menos 25 folhas dessas ofício normal, tá? Fininha. Peguei uma quantidade. Se você fizer vários bloquinhos, a minha sugestão é que você tenha uma balança de precisão, que daí você vai saber, 100 folhinhas para esse bloquinho pesa 20 gramas, 30 gramas. E aí você vai sempre, ao invés de contar folha por folha, você vai pesar aquela quantidade de folha, tá? Pode não dar exato sempre, mas sempre vai ser um número aproximado, tá bom? Eu tenho o costume de, quando eu vou furar, prender aqui, tá? Aqui do ladinho, para não ter perigo das minhas folhas ficarem andando para um lado e para outro, tá? Já tá posicionado aqui, eu já puxei o pino correto aqui, vamos encaixar. Tem que ter certeza que vai até o fundo, tá bom? Foi até o fundo? Tá paralelo aqui com a régua? Ok. Vou segurar e vou pressionar. Prontinho, bem centralizado, tá? Feito os furinhos, você vai colocar na mola, né? Vai, no caso, pegar aqui a sua mola, vai contar quantos buraquinhos você fez, no caso aqui tem 7. Vai contar quantas molinhas, quantas alcinhas você precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cortaria aqui, tá? Depois de aplicar a mola, você viraria a pontinha para dar um acabamento mais bacana, né? E aí, o restante, você deixaria para um outro trabalho. O que que acontece? Conforme você vai fazendo blocos, cadernos, sempre vai sobrando alguma coisa. Quando sobra assim, ó, desse tamanho, de 3, tá? Ou mais, né? 3, 4, menos que 3 eu não guardo. Mas quando sobra 3, eu vou guardando, tá? Por quê? Para fazer isso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu mostrei para vocês como furar de fora a fora, né?
Só que eu quero usar os meus restinhos, vamos dizer assim, né? Que é as minhas molas de 3 em 3. Então, eu vou precisar colocar uma molinha de 3 aqui e 3 aqui. Eu não preciso desse buraco do meio. Então, agora eu vou ensinar outra dica. Olha só. Nesses casos, onde você não quer furar de fora a fora, o que você pode fazer? Eu puxei esse pino número 8, então ele furou do 1 até o 7. Só que como eu vou utilizar um reaproveitamento do que sobrou das minhas molas de trabalhos anteriores, eu vou utilizar 3 e 3. Então, esse pino do meio aqui, o número 4, eu não quero que fure. Então, eu vou vir e vou puxar. Agora, ele vai furar 3 e 3. Vamos testar para ver se dá certo? Vamos lá. Vamos furar de novo. Olha só. 3 e 3. Ficou certinho. Então, eu já posso colocar aqui a minha mola, encaixar aqui. 3 e 3. Furadinho, vou vir aqui e vou encaixar ali. Olha que legal, que bonitinho que ficou. Muito bacana, né? Eu já deixei algumas folhas já cortadas para ganhar tempo, né? Pra gente não ficar aqui só cortando folhas. E também cortei dessa mesma forma, tá? De 3 e 3. Vou encaixar aqui. Conforme a gente vai cortando, ele vai ficando meio grudadinho aqui, onde tem os furinhos, tá? Então, depois que eu termino de cortar todas as folhas, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Pra descolar, pra desgrudar, tá bom? Vou vir aqui e vou encaixar todas as minhas folhas. Vamos furar agora a nossa capa. Capa e contracapa. Olha que bonitinho que ficou. Dá pra fazer pro Dia dos Namorados, pro Dia das Mães, tá chegando. Olha só. Encaixei aqui. Sem mexer em nada, nem nos pininhos e nem na régua, tá? Vou vir aqui e vou... Tcharam! Agora, gente, furei a primeira capa, tá? Tá aqui, olha que bonitinho, que amor. Esse freebie é tudo de bom, né? Esse kit digital, muito fofo. Então, a capa eu vou colocar aqui. Olha a dica muito bacana. Se a contracapa não tivesse assim, ponta cabeça, né? Pra cima ou pra baixo, tudo bem, tudo ok, tá? Mas nesse caso aqui, ele tem coraçõezinhos, né? Então, eu preciso posicionar da maneira correta. Então, se eu furar a contracapa no mesmo jeito que eu furei a capa, ela vai ficar invertida. Porque, ó, combinem que, ó, concordem que a capa fica assim, mas a contracapa vai ficar assim, né? Então, eu vou ter que furar ela do lado oposto da que eu furei, do jeito que eu furei a capa, tá bom? Eu procuro sempre furar com a parte que vai ficar, a parte externa, voltada pra cima, tá? Porque como ele fura de cima pra baixo, o acabamento eu acredito que fique melhor dessa maneira, tá bom? Então, a minha capa eu furei assim, agora a contracapa eu preciso furar assim, tá? Nesse caso aqui que ela tem parte de cima e parte de baixo, tá? Se for uma capa que tem uma impressão aí, uma estampagem padrão, que não tem pra cima ou pra baixo, de pé na cabeça nem nada, tudo ok, tá? Fura normal. Então, posicionado, furei, prontinho. Agora, essa minha contracapa, eu vou colocar assim. Olha só. E vou encadernar dessa forma, tá? Aí, agora, eu vou tirar daqui. Já tá tudo direitinho, capa contra capa, miolinho, tudo bonito. Eu vou vir agora aqui nessa parte de trás, tá? Nessa parte aqui onde eu vou fechar a minha mola. Eu gosto de trabalhar não com ela de frente pra mim, e sim com ela assim de ladinho. Porque eu acho que fica mais fácil de fechar a molinha, tá bom? Olha só. Aqui, vocês viram lá no início que eu já posicionei no diâmetro correto da minha mola, né? E eu vou posicionar assim, tá? A minha caderneta, meu caderninho.
Puxar um pouquinho pra cá, olha só. Vou encaixar, então, assim, ó. Tá? Vou firmar aqui com as mãos. Olha só. Gosto de fazer assim pra ter uma precisão. Cuidado pra não esmagar o dedo, pelo amor de Deus. Tá posicionado no lugar certinho. Vou posicionar. E vou continuar com o meu dedo. Não vou forçar, só vou apoiar, tá? Tem muita gente que reclama que fica torto, né? Que às vezes fecha tortinho. Mas se der essa ajudinha pra ele, não vai ficar. Antes de apertar o seu dedo, você tira, tá? Foi até embaixo. Solta. E ela tá fechadinha, tá? Agora, olha só. Quando eu abrir a minha capa, vai estar aqui a capa direitinho e a contracapa, tá bom? Vai estar certinha, bem direito. Se for uma mola grande, o que eu vou fazer? Eu vou vir, né, já com as minhas folhas aqui, vou encaixar aqui, vou abaixar. Terminei de fazer esse primeiro fechamento da minha mola, vou arrastar o meu produto, o meu caderno, né, e o que eu tiver encadernando, vou arrastar até encaixar aqui a parte onde eu não apertei ainda e vou apertar novamente, tá? E aí eu faço o procedimento de fechar a minha mola todinha. Agora, daqui pra frente vem a parte da personalização em si, né? Eu vou aqui, antes de fechar ela, vou botar aqui, então, no lugarzinho os pinos, tá? Algumas vezes fica preso algum pedacinho de papel aqui, tá? Então, tem alguma coisa fininha, uma espátula, um palitinho daqueles de unha, sabe? E verifica se não ficou nada, que às vezes pode, ó, atrapalhar um pouquinho na hora do corte, tá bom? Na hora de furar. Terminei de furar, vou vir aqui, fechar novamente. Coloquei minha régua no lugar, ela tá pronta pra outra. E aí agora eu só vou fazer a minha personalização aqui. Essa parte aqui, o que eu fiz? Eu cortei 2 vezes, tá? O mesmo recorte e vou... pra ele ficar bem firmezinho, porque eu tenho receio que, como vai ser bastante manuseado, eu vou carregar na bolsa essa caderneta, porque assim, eu sou aquele tipo de pessoa que tá passando na frente de uma loja e tem uma ideia e aí tem que anotar pra não esquecer, sabe? Então, eu sempre tenho um bloco na minha bolsa. Então, para não correr o risco de, com o manuseio dentro da bolsa ali, ficar amassando muito, quando tem muito relevo, fica mais fácil realmente ter esse desgaste, né? Então, eu fiz isso. Colei, tudo que eu fiz aqui, a capa contra a capa e o miolo da capa, eu fiz no papel offset 240, tá? De gramatura. As folhas internas é ofício normal, tá? Da fininha normal. Para fazer esse acabamento aqui, ó, eu fiz com a carimbeira, tá? Esfumaçando de fora pra dentro. E aqui na capa eu fiz batidinhas. As alunas do curso de Scrap Festa de Natal vão lembrar. Aqui eu fiz com batidinhas, tá? Pra dar esse efeito diferente e valorizar a peça, tá bom? Então, agora aqui eu vou colocar uma fita banana nessa parte aqui. E essa primeira camada aqui também, ó, eu cortei 2 círculos, tá? E colei um no outro. E aqui, uma roseta, um escalope, eu colei no outro também. Só coloquei a fita banana no círculo, tá? Vamos posicionar pra ver como é que vai ficar. Pronto. E nesses 2 aqui, eu vou passar cola, tá? Vou passar uma colinha. Eu uso aqui, eu gosto de usar muito a cola pano, tá, gente? Precisa pouca cola para fazer uma colagem perfeita. Está pronta a nossa caderneta com o freebie da Personalize, a encadernadora da Lavoro Papéis e toda a parte de papelaria da Lavoro Papéis também. Tá ok? Impressão eu fiz aqui na minha laser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem essas dicas, façam coisas lindas e depois postem no Facebook, me marquem pra eu ver, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha e continuem acompanhando a gente aí nos nossos canais, tá ok? Beijocas! Tchau, tchau!